Nerd Rider. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Então, quem vos fala é Asazuma. Pode me chamar de Asa, sem problema. Então, eu estava pensando no tema para essa semana e eu decidi fazer um mix de uma coisa antiga e de uma coisa nova. No primeiro vídeo já teve uma pessoa que comentou me perguntando a minha opinião sobre os novos filmes do Homem-Aranha. E aí isso me levou a pensar um pouquinho sobre os filmes antigos e os filmes novos. E aí vou tecer, com o perdão do trocadilho, eu vou tecer a minha opinião sobre os dois assuntos, ou sobre os dois filmes, né? Os filmes antigos e os filmes novos. Mas eu também vou falar de uma coisa nova pra mim, que é o Constantine, John Constantine, da revista Hellblazer, da comic book chamada Hellblazer. Eu acho que eu falei Hellraiser. Bom, é da Hellblazer, a revista chamada Hellblazer, né, com o John Constantine. E aí eu vou falar um pouquinho da minha história com o Constantine, depois eu explico outras coisas mais. Vamos lá. Até pouco tempo atrás, a única coisa que eu tinha ouvido falar dele era o filme do Keanu Reeves, que estreou em 2005. Mas antes disso, quando eu era moleque, eu gostava de ler história em quadrinhos, eu já tinha ouvido falar no Constantine. Só que assim, era uma coisa muito distante da minha realidade. Primeiro pela questão financeira, se eu não me engano, na época era difícil de você achar comic books do Constantine e coisas do tipo. Quando você achava, elas estavam em inglês, então custavam uma fortuna. Isso quando você conseguia achar, porque não tinha tão essa cultura, era mais coisa de banca. E eu não me lembro, pode ser que na época já tinha, mas eu não me lembro de ter lido nada do Constantine em banca. Aí beleza, ficou por isso mesmo, ficou aquela vontade, adormeceu, aí saiu o filme em 2005, eu assisti o filme, pirei nele, achei sensacional. Lembrando que em 2005 a internet ainda não tinha toda essa disponibilidade, né? Você não conseguia achar as coisas e as pessoas não podiam expressar as suas opiniões tão livremente. Então o que aconteceu? Não tinha todo esse mimimi de porque o fulano de tal é loiro, não, porque ele é moreno, mas não faz assim não é o personagem, ele não fuma, essas besteiras todas que nem eu discute, não tinha como. Então o que acontece? Eu não sabia que o personagem era loiro, só tinha ouvido falar dele, não sabia a descrição física, sabia que ele era um tipo de mago, que ele era um exorcista, que trabalhava com magia, etc. E me interessava esse tema, sempre me interessou e ficou por isso mesmo. Aí, este belo ano que nós estamos, 2014, eu descubro que uma série será lançada sobre Constantine. E aí, novamente foi despertada aquela sementinha que havia adormecido. Eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade de uma coisa que eu tô querendo ler há muitos anos e nunca tive como, Constantine. Mas aí ficou só na vontade de novo. Até onde, o momento que eu vi que o seriado o episódio piloto havia vazado, eu falei, nossa, eu preciso assistir isso pra ontem. Então procurei, consegui achar onde assistir online. Assisti, pirei no seriado. Pirei, maluco, fiquei na merda. Falei, tem que assistir. Gostei muito, tem que assistir, vou assistir. Aí fui saber que só vai estrear no dia 24/10 e estreou, e esse episódio vazou em julho, eu acho, agosto, uma coisa assim. Vazou na época da Comic Con e eu fiquei, nossa cara, como é que a galera vazou tão antes? Mas eu já me liguei depois que era uma jogada, justamente para pessoas como eu e outros que não conheciam tanto, ter tempo de procurar se familiarizar com o personagem e daí começar a gostar mais do seriado quando ele realmente estreasse. Beleza, aí eu pensei, peraí, se agora eu tenho a condição, por que não comprar as histórias em quadrinhos? Eu sei que agora as coisas são mais fáceis de achar, o cara tem mais material em português. Eu falei, pronto, vou começar a comprar. Aí começa ali a busca para saber por onde começar a ler. Porque eu assisti o seriado e em relação ao filme, foge totalmente, não tem nada a ver. Eu fiquei perdidaço. Eu sabia quem era o Constantine, sabia quem era o Shed, o amigo dele, porque ele também aparece no filme, que também é um taxista e tal, mas fiquei só nisso. De resto, boiei. Claro que teve algumas referências ao mundo da DC Comics. Teve o capacete do Senhor do Senhor Destino. Senhor Destino? O capacete do Nabu, né? Foi uma referência ao mundo DC Comics, né? Já aparece em outras histórias em quadrinhos e tal. Eu fiquei, massa, né?
Gostei. A gente pode dizer que é esse easter egg. Aí beleza, comecei a procurar por onde começar a ler, achei por onde eu deveria começar a ler e fui comprando o que deu. Só que o problema é, eles recomendam começar, eu achei um site onde recomendava começar a ler pelo Hellblazer Origins volume 1 ao 7, só que o volume 1 simplesmente não existe anymore. Aí eu fiquei, cara, e agora? O que eu faço? Falei, bom, vou comprar do 2 até o 7, depois eu vou pegando as histórias soltas que existem em arcos fechados e vou lendo isso para eu poder me familiarizar. Aí eu descobri que o arco que o seriado trata é justamente começa no 1, quer dizer, tem algumas referências no 1, no 2, mas começa realmente no 3. Eu falei, pronto, pelo menos eu já posso ler o suficiente para entender a série. Aí beleza. Cara, isso despertou um monstro que havia adormecido quando houve uma mudança que eu vou falar daqui a pouco, na minha vida e na vida de várias pessoas. Bom, então é isso. Com relação ao Constantine, eu assisti o seriado, gostei muito, na expectativa, esperando ansiosamente dia 24 do 10 para poder começar a assistir o seriado. Gostei bastante. Algumas pessoas falaram que parece com Supernatural. Eu achei um pouquinho parecido, mas mesmo assim eu gosto de Supernatural, então pra mim tá tranquilo. Bom, com relação ao Cabeça de Teia, nossa história é antiga. Meu relacionamento com Homem-Aranha começa em 93, e pra algumas pessoas pode ser pouco, mas pra mim é muito. E eu comecei a ler, eu sempre gostei muito de ler história em quadrinhos. Eu desenvolvi a leitura através de histórias em quadrinhos como Turma da Mônica, o próprio Homem-Aranha, X-Men, coisas do tipo. E aí eu comecei a colecionar o Homem-Aranha desde 93 e fui colecionando por quase 10 anos. Eu parei de colecionar quando eles mudaram de formato. Quando mudou do formato americano e aumentou o preço, acho que em 2001 por aí. Foi quando eles mudaram do formatinho, né, que era o formato de gibi antigo, pro formato americano e aumentaram muito o preço. Eu não tinha como pagar porque eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe. E pra quem coleciona história em quadrinhos sabe que sempre tem muita coisa que você quer comprar e não dá pra ficar pedindo dinheiro pros outros toda hora, então larguei de mão. E na mesma época também tinha aquele desenho animado que passava na TV Colosso sobre o Homem-Aranha, né, o Spider-Man, que você não entendia nada daquela abertura maluca, uma música muito doida, aquela voz metalizada, muito louco, mas eu gostava pra caramba. Então, assim, filme novo, filme antigo, prós e contras, vamos lá, rapidinho. Na trilogia clássica, entre aspas, né, que começou em 2002, o segundo em 2004 e o terceiro em 2007, pô, velho, pra mim foi muito bom. Os pontos positivos, né, a história foi mais próxima do que eu estava acostumado a ler, né, da história original, do quadrinho. Tinha, assim, a história de como ele adquiriu os poderes, de como era a personalidade dele antes, de o que ele tinha a oferecer. Eu gostei que tinha bastante a ver. Tinha muita coisa a ver com o que eu já tinha lido, né, então, pô, gostei muito. Salve algumas mudanças, né, pra quem assistiu a trilogia clássica, né. A cena da ponte, em vez do Duende Verde jogar a Gwen Stacy, ele jogou a Mary Jane. E eu até entendi. A Mary Jane, em relação a Gwen Stacy, ela, pra quem acompanha o Aranha por muito tempo, sabe que ela acaba se tornando muito mais emblemática. Claro que tem a morte da Gwen Stacy, muda ele totalmente, mas eu digo assim, em termos de popularidade, a Mary Jane é muito mais popular do que a Gwen Stacy. Ela é muito mais acessível ao público que não é tão fã do Cabeça de Teia. Outros pontos positivos: o primeiro filme de 2002 é um vilão muito bom. Pra mim, o arqui-inimigo dele não é à toa. Então o Duende Verde pra mim é o melhor vilão do Homem-Aranha. A loucura dele, que representa a loucura de todas as que há entre todas as pessoas, né? Que você só precisa, que é só um simples alternar de alguma coisa, você pode se tornar um psicótico, insano, maluco, e fazer coisas impensáveis. E o William Dafoe tem essa cara de maluco. Então, o Duende Verde como William Dafoe pra mim ficou muito bom, gostei muito. Fugi um pouco da minha imagem do Norman, porque ele tem aquele cabelinho assim mais preto, penteado pra trás, meio ondulado. Fugi um pouco, mas mesmo assim, ele fez um ótimo ator. E aí no segundo filme também, outro vilão que ficou foda foi o Dr. Octopus, né? Que quem representou ele foi o Alfred Molina. Pô, o cara também brocou. E aí você vê que assim, ele é um vilão com causa, não é um vilão que é maluco, ele já tem uma razão por que ele faz aquilo. Ficou muito bom também. Gostei pra caramba.
Agora o terceiro filme cagou tudo. Foi uma tragédia. Aquele negócio do Duende Verde já como o filho do Norman, que me fugiu o nome agora. E aí ele e o Aranha ficam amiguinhos lutando no final contra um Venom, que foi um Venom tosco pra caralho. Que negócio bizarro, velho. Aquele de Venom não tinha nada. Não tinha nada. Pra quem lê história em quadrinhos sabe do Venom, como ele é, sabe que aquilo ali não era Venom. Era alguma outra porra preta. Mas você sabe que aquilo ali não era o Venom. E aí um inscrito me perguntou o que eu achei dos filmes novos. Pra ser rápido e sucinto, eu não gostei, achei uma droga. Esse negócio do mistério dos pais. Eu vou procurar saber quem era meu pai, por que ele fez isso e aquilo outro. Poxa, achei tudo um saco. A história não ficou bem desenvolvida. Muitas mudanças da história clássica. Eu acho que era mais um filme. Acho que era, não, é um filme pra quem assiste os desenhos da Universo Ultimate, os desenhos da Disney, essa galerizada nova que tá por aí, certo? Então, essa galera, vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo pra todos vocês. Espero que vocês gostem deste episódio. Eu acabei demorando um pouco mais falando do Constantine do que eu queria, mas é uma coisa que eu tô empolgado recentemente, né? Uma coisa assim que tá me empolgando bastante, então eu tinha que colocar isso pra fora de algum jeito. Então, um beijo e um queijo pra todos vocês. Um abraço. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, se vocês quiserem, curtir, comentar, deixem as suas sugestões sobre como as coisas estão indo, tá muito alto, tá muito baixo e por aí vai. Um grande abraço, cuidado sempre no trânsito, um beijo, um queijo, fui, até a próxima.